Quero iniciar com a oração do Pai Nosso, ensinadas por Jesus e seus discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Deus triuno, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela bênção que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Te agradecermos pela bênção da vida, pela bênção do cuidado. Te agradecer pela bênção do pão nosso de cada dia, Pai. Aleluia. Te agradecer pela bênção da saúde. Te agradecer, ó Deus, pelo sustento, pela família, pelo ar que respiramos. Muitas vezes nós concentramos muito nos problemas e acabamos nos esquecendo de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nessa noite nós queremos concentrar naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos aproveitar esse momento e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e as nossas transgressões, as nossas falhas, as coisas que vimos, que pensamos, que ouvimos, que falamos, quando muitas vezes arquitetamos coisas más, ruins. Nós queremos pedir ao Senhor perdão por isso, Pai, e pedir que o Senhor possa nos ajudar, a fim de que através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, nós venhamos diminuir, ó Deus, a nossa quantidade de pecado. Nós venhamos diminuir as nossas falhas e venhamos então ser santo, como o Senhor é santo, como orienta a sua poderosa palavra. Pai, nessa noite também nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está conosco, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida da minha esposa, a Adriana, a vida dos nossos filhos, o Benjamin e a Eva. Te agradecer pela família, Pai, mas pedir ao Senhor, cubra-nos com o Teu sangue, Pai. Acampa o Teu anjo ao redor da minha casa, da minha família, e nos livra e nos guarda de todo mal. Eu oro também, ó Deus, por nossa parentela, os meus pais que estão no Rio de Janeiro, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus primos, os meus tios e tias, Pai, os tios e tias da Adriana, as primas da Adriana, o irmão da Adriana, o Márcio, a Pauline e toda a família. Pai, cuida de toda a estrutura familiar da gente, mesmo aqueles que estão distantes de nós. Guarda eles aonde eles estão, cuida deles de um modo muito especial, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada membro congregado ou pessoa que tem qualquer tipo de vínculo com a Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Catalão, pedindo uma bênção especial sobre a vida de cada um. Mas eu oro também por esse irmão, por esse amigo, ó Pai, que está conosco ligado nesse momento, mesmo na sua casa. Que o Senhor também possa alcançá-lo com a bênção do Senhor. Receba a bênção de Deus sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã que está assistindo agora. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, possa renovar a vida desse irmão e dessa irmã. Que as portas possam se abrir. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa restaurar o casamento, o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Que o Senhor possa fazer coisas grandiosas, Paizinho, sobre a vida desse irmão, dessa irmã que está conosco. Nós queremos ainda colocar diante do Senhor, Pai, a nossa nação, colocar diante do Senhor, Pai, o Brasil. Eu apresento o Catalão, o estado do Goiás, mas a nação, Pai. Eu apresento o gestor aqui de Catalão, o doutor Adib Elias. Eu apresento o governador do estado do Goiás, o doutor Ronaldo Caiado. Eu apresento o presidente da República, Pai,
o senhor Bolsonaro. Eu apresento, ó Deus, todos os deputados, os vereadores, os senadores, o judiciário, todos esses homens estão nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa mover na vida deles, que o Senhor possa libertá-los de toda e qualquer situação de corrupção, e que esses homens, de uma forma milagrosa, possam ser usados para que haja justiça social. Nesse momento de pandemia, nós oramos ainda, Pai querido e Pai santo, para que o Senhor possa estender a sua mão sobre o Brasil, a fim, ó Deus, de que tudo aquilo que tem sido dito ou falado a respeito do vírus, do ponto de vista negativo, caia por terra em nome de Jesus. Sopra sobre a nossa nação, Pai, um tempo novo, um tempo de saúde, um tempo de paz, de retidão, um tempo de alegria, gozo, paz e comunhão com o Teu Espírito Santo. Faça, Pai, todas essas coisas. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, Pai, para cantar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. E a minha oração é para que o Senhor seja conosco. Minha oração é para que o Senhor seja conosco em nome de Jesus, Pai. Que possa estar no controle de tudo e de todos. Que o Senhor possa ser adorado, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a esse Deus que é digno. Vamos cantar ao Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós queremos adorar o Teu nome nessa noite, Jesus. Nós queremos bendizer o Senhor nessa noite, Jesus. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração como um perfume agradável, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, oh, oh, eu sou tua casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, e o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia. De lugar, Senhor. Sim, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Não o que nós queremos, mas que a Sua vontade possa se cumprir, se concretizar na nossa vida, na minha vida, na vida de cada irmão e cada irmã que está conosco nesse momento. Tu és soberano, Pai. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia. 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 Que Ele possa mudar as coisas de lugar na minha e na sua vida. Amém? Quero cantar uma canção que reflete a nossa oração muitas vezes nos momentos de dificuldade. Talvez você que está cultuando ao Senhor comigo nesse momento esteja passando por situações difíceis e talvez você não sabe o que está acontecendo, mas há uma orientação: confie no Senhor. Mesmo que você não esteja entendendo o que ou por que você está enfrentando essa situação, confie no Senhor,
pois Ele tem o melhor para mim, o melhor para você. Ele vai cuidar de mim, de você. Reflita nessa canção. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinha aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. De novo, olha, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinha aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa vida mais uma vez diante de Ti. E declaramos diante da nossa insignificância, declaramos diante da nossa limitação, que muitas vezes não compreendemos o porquê tantas coisas acontecem na nossa vida, Pai. Mas nós queremos também declarar nessa noite que mesmo sem entender, que mesmo sem compreender, nós cremos que Tu tem o melhor para mim, Pai. Tu tem o melhor para nós, o Senhor vai cuidar de nós. E que essa certeza, Pai,
possa estar no coração desse irmão, dessa irmã que está conosco nesse momento. E que em entendendo que o Senhor, Pai, está no controle de tudo, essa pessoa seja invadida de paz. Em nome de Jesus. Mesmo sem entender. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Há tempo para todas as coisas, porque eu sei que vai cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite. Há uma palavra do coração dele para o teu coração. Que você possa receber aquilo que Deus tem para falar no seu coração através da palavra agora, em nome de Jesus. Bem. Glória a Deus. Amém? Eu quero rapidinho falar com vocês um texto que está no Evangelho de João, bem conhecido. Talvez você já tenha lido esse texto hoje, ou ouvido falar dele hoje. João capítulo 16, versículo 33. Glória a Deus. Mesmo sem entender, o Senhor tem o melhor para nós. Todas as coisas cooperam daqueles, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem entender, Deus está trabalhando em nosso favor. Israel não entendeu quando Faraó, com seu exército, foi atrás dele, enquanto nação, com o intento de matá-los. Não entenderam, mas porque Faraó se levantou contra Israel, os inimigos de Deus foram destruídos, Israel teve paz. José não entendeu quando seus irmãos o lançaram num buraco, tirando dele a vida com seu pai Jacó e com toda a sua família. Mas, por causa daquela situação, Deus prosperou José e abençoou Jacó e toda a sua família num tempo de crise. Então, tem coisas que nós não entendemos. Só vamos entender lá na frente. E quando nós não entendemos, nós temos apenas que confiar no Senhor. Deus está no comando da sua vida. Deus está no comando da nossa vida. Aleluia. O capítulo 16 de João, o versículo 33, diz assim: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e a minha oração é para que o Senhor misericordioso seja conosco nesse momento. Nós precisamos ouvir a sua voz. Há incertezas nos nossos corações.
E essas incertezas geram perturbações terríveis. Mas nós queremos colocar a nossa fé no Senhor e na sua palavra nesse momento, crendo que o Senhor está no controle de tudo e que nada acontece se não for a sua vontade. Fala ao nosso coração nessa noite, fala ao coração da sua igreja, de todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Nos dê graça para falarmos a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler o texto de João, capítulo 16, versículo 33. Eu tenho uma Bíblia parafraseada, que é do pastor Eugênio Peterson, já está com o Senhor. O nome da Bíblia é A Mensagem. E o versículo 33 de João, na Bíblia parafraseada do Eugênio Peterson, está escrito desta forma: neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Durante muito tempo da minha vida, eu li esse texto e até preguei sobre essa palavra de Jesus, acrescentando ao texto, no final, né, desse texto, a seguinte argumentação: assim como Jesus venceu o mundo, nós também iremos vencer. Eu declarava: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, e então você também irá vencer. E pensava sempre na vitória sobre aquilo que nos causa aflição. Eu, particularmente, quando falava dessa forma, eu estava pensando sempre que a igreja, que nós venceríamos especialmente o problema que nós estávamos enfrentando. Ou um problema de saúde, um problema econômico, um problema familiar, ou outro, né? É como se eu dissesse para você que está passando por algum tipo de aflição: tenha bom ânimo, né? Porque assim como Jesus venceu alguns problemas, você também irá vencer. Então eu pensava dessa forma, e eu argumentava dessa forma, e eu ensinava dessa forma. Mas hoje eu estava lendo o texto, dando uma atenção maior para o contexto, para as falas de Jesus, e parece que não é bem isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que nós teremos vitórias, especialmente sobre todos os nossos problemas. Se isso fosse verdade, a história dos discípulos e a história do próprio Cristo não teria sido uma história de pressões, de lutas, de desconfortos e de situações extremamente desgastantes. O texto vai nos ensinar, na verdade, que a grande vitória ou a grande conquista está em não desistir do Cristo e do plano do Cristo, mesmo diante da pressão imposta pelo mundo. O texto está dizendo que a vitória que o texto está se referindo é justamente a vitória da fé. E não é a vitória da fé na fé, é a vitória de se manter com fé no Cristo, mesmo diante de situações complicadas, mesmo diante de dificuldade. Ser vencedor sobre a aflição, aqui nesse texto de João 16, versículo 33, tem a ver com manter a fé, mesmo em um tempo de crise. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci. O que Jesus está dizendo
eu mantive o vínculo com o Pai, o propósito do Pai, mesmo estando afligido. Então essa é uma palavra de Jesus para os seus discípulos no contexto do texto, mas é uma palavra de Jesus para os seus discípulos em todos os tempos. A vitória que temos de ter diante das dificuldades da vida tem a ver especialmente com mantermos a nossa fé em Cristo bem firmada, apesar dos pesares. Jesus fez alguns discursos fortes a seus discípulos antes de partir para o seu maior desafio, que era a cruz. E nesse discurso, ele fala da sua partida no contexto do capítulo 16 de João. Ele fala também do sofrimento que tanto ele quanto os seus discípulos passariam. E aqui, o termo para sofrimento usado por Jesus é aflição ou tribulação. Versículo 2 do capítulo 16 fala para nós um pouquinho do que é isso, acerca de sofrimento para os seus discípulos, quando ele diz o seguinte: olha, eles vos expulsarão das sinagogas, chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço para Deus. E no versículo 20, o texto diz o seguinte: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Então perceba que o versículo 2 e o versículo 20 é uma fala de Jesus para os seus discípulos, deixando claro aquilo que ele fala no versículo 33. Eles sofrerão, eles serão afligidos. Ele, Jesus, venceu porque suportou, né? E é justamente isso, ele venceu porque suportou tudo o que estava sobre ele, sem negar a sua fé no Cristo, sem desistir do seu projeto maior. E ao final, ele morre. E porque ele suporta, não nega e morre, ele vai ressuscitar. E já digo para você que a sua vitória não está em como irá ser resolvido o seu problema. Sua vitória está, eu repito, independente de como terminará, você continuar crendo em Cristo. Porque Jesus, ele vem pregando, vem anunciando, vem falando, o diabo tenta para ele desistir de todo o seu projeto, mas ele não desiste. E uma das suas últimas frases é: está consumado, dizendo que apesar de todo o sofrimento, ele suportou e venceu, e agora está voltando para casa com a sua missão cumprida, e especialmente por não terminar a sua carreira abandonando a fé. Na verdade, é uma fala de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O combate do qual Paulo fala está totalmente envolvido com ser afligido, com prisões, com perseguições. Então, quando a gente lê esse texto, do mundo tereis aflições, Jesus já está preparando a gente para situações que nós iremos enfrentar e que muitas vezes não iremos resolver, não iremos romper, como algumas pessoas dizem, mas seremos bem-aventurados quando, em passando por todas essas situações, mantermos a nossa fé bem firmada. E aí, para a gente manter a nossa fé bem firmada, mesmo diante das situações, nós temos que ter bom ânimo. Porque é isso que Jesus fala: tenham bom ânimo. Ou não desanime. Olha, para que mim tenhas paz, eu digo para vocês essas coisas. No mundo tereis aflições, mas não vos desanime. Ou tenha bom ânimo, não desistam, tenha coragem.
Olha uma coisa que Jesus deixa claro para nós, enquanto discípulos, é que no mundo teremos aflições. E aí a gente pensa um pouquinho sobre esse mundo como locus de prensar. O mundo é um ambiente onde o ser humano é afligido. O mundo é um ambiente onde o sofrimento é uma realidade para todo tipo de gente, para todo tipo de classe social, para todo tipo de raça. Não tem jeito. C.S. Lewis, acerca do sofrimento, diz que se você, parafraseando, é claro, o pensamento, se você não quiser sofrer, você tem de sair dessa vida. E na verdade, é uma situação a se pensar, porque o que nos garante, especialmente para quem não tem um vínculo com o Senhor, de sair dessa vida e não sofrer mais. Porque nós sabemos que a realidade do homem sem Cristo é uma eternidade inteira de sofrimento, porque a vida de Jesus é isso. Mas aqui nessa terra, Jesus já deixou bem claro que nós teríamos aflição. Então vamos pensar na palavra que se destaca aqui nesse versículo 33. Primeiro é esse mundo, que a gente entende como cosmos. Ele não está falando apenas da estrutura biológica, ele está falando do sistema que rege esse mundo. Quando Paulo fala em Romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, ele está dizendo que nós não devemos nos amoldar ou nos adaptar ao sistema que governa o mundo em que vivemos. Então o mundo aqui, nas palavras de Jesus, o cosmos, tem a ver com o governo, tem a ver com os próprios habitantes da terra, tem a ver com o homem, com a família humana, tem a ver com essa multidão incrédula, com essa massa inteira de homens que são inimigos de Deus. E porque são inimigos de Deus, eles são hostis à causa de Cristo. Tem a ver com um conjunto de situações que tem como fim, por assim dizer, ser obstáculo à causa de Cristo. Jesus olha para o contexto onde ele está inserido. Jesus olha para a forma com que as famílias lidam, se interagem. Jesus consegue contemplar a maldade do coração do homem. Jesus consegue contemplar a maldade dos governos que regem o seu tempo. Ele olha para aquilo que vai acontecer consigo mesmo. Ele olha para aquilo que vai acontecer com os seus discípulos e diz: nesse mundo vocês serão afligidos. E a palavra aflição aqui é o ato de prensar, tem a ver com pressão, com opressão, com angústia, tem a ver com ser aborrecido, tem a ver com ser angustiado. É todas essas coisas ruins que você já sabe. No mundo tereis aflição. Nesse mundo cujo o governo é maligno, o sistema é corrompido. Nesse mundo onde o homem é individualista, onde o homem é egoísta, onde o homem só pensa no homem, onde todo comportamento tem um fim em si mesmo. Nesse mundo em que o homem quer o tempo todo tomar o seu lugar para chegar, a outra ou qualquer outra situação, nós seremos afligidos. Palavra de Jesus. É importante entender isso. Jesus não enganou a ninguém. Entende? E essa palavra é boa, sabe por quê, irmãos? Porque nesse exato momento há um monte de gente dizendo: por que Deus? Por que Deus? Onde o Senhor está? Porque o Senhor permite isso? Porque o Senhor deixa isso? Porque isso aconteceu? E eu não digo com base apenas no problema da pandemia, não. Porque talvez o seu problema maior não seja isso.
Ou será que a sua vida era mil maravilhas antes de tudo isso acontecer? Não. Não. Entende? Então é importante entender isso. Jesus não enganou a ninguém. Talvez essa tenha sido a sua questão muitas vezes. Por que isso, Senhor? Por que tanto desafio? Literalmente, por que tanta aflição? E a resposta, pensando em Nilson de novo, é porque você está no mundo. E no mundo, da mesma forma que Jesus foi prensado, nós também seremos. E eu não digo apenas nós, discípulos do Senhor, mas toda a humanidade. Então, com isso, primeiro, nunca pense que Deus te abandonou quando você estiver sendo prensado ou passando por aflição. Lembre-se que Ele te alertou disso. O mundo é um lugar difícil mesmo. E as pessoas o tornam mais complicado ainda. O mundo é um lugar difícil. Jesus está para partir. E ele não fica iludindo os seus discípulos, dizendo, eu estou indo, agora vocês vão ficar na boa. Não! Ele está dizendo, olha, eu estou indo. Mas vocês que vão ficar no mundo, vocês precisam ter coragem, porque no mundo há aflição. Como lidar com isso então, pastor? Você está dizendo então que está danado, que não tem jeito, que, né, é isso? Você, meu irmão, pode se entregar às pressões como muitas pessoas têm feito. É uma opção. Você pode deixar que a sua vida seja administrada pelas crises. Você pode deixar que a sua vida seja levada por toda essa situação, desistindo da vida enquanto vivo. Né? Já ouviu a expressão morto-vivo? É aquele cara sem expectativa, sem esperança, que às vezes tenta contra a sua própria vida. Você pode fazer isso. Mas se você fizer isso, não haverá uma recompensa eterna. Por quê? Porque recompensa é sempre para vencedores ou para quem não tem a fé abalada mesmo diante das dificuldades. Se você não conseguir olhar para a eternidade, lutar ou resistir às aflições desse mundo será vã. Entende? Jesus está dizendo para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, tenham coragem. Ele está dizendo, eu venci a minha caminhada, eu carreguei a minha cruz, eu andei a minha trajetória via crucis, e venci todo o sofrimento, quando terminei a minha carreira mantendo a fé. E ele está dizendo, faça a mesma coisa. Enfrente o que tiver de enfrentar. Bata de frente com aquilo que você tiver de bater de frente. Mas não negocie a sua fé. Não desista do Senhor. Porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Eu estava pensando de tarde nesse texto e eu lembrei da minha sogra, Maria Rita, que está com o Senhor. Ela tratava de hemodiálise, tinha problema renal. E uma serva de Deus que lutou até o último dia da sua vida. Eu lembro de algumas vezes conversar com ela nos momentos mais difíceis da vida dela. Eu nunca ouvi Maria Rita falar mal do Senhor, ou dizer que se arrependeu de ter servido ao Senhor com toda a intensidade que ela serviu, ou dizer que se arrependeu de ter gastado parte da sua vida com o Senhor. Nunca. Pelo contrário. A expectativa dela e aquilo que gerava esperança no coração dela e aquilo que dava forças para ela continuar resistindo às pressões do mundo era justamente a certeza de que um dia seria recebida como foi na eternidade pelo Senhor.
coragem, ânimo, disposição. Aguenta firme, segura a onda. Entende? É isso, irmãos. Essa é a orientação de Jesus no texto. Tenham ânimo, coragem, firmeza, mesmo diante da aflição. Mantenham-se firme. Resista. Resista. Tenham bom ânimo, versículo 33. Anime-se. E a palavra ânimo aqui do grego, társio, significa muita coragem. Tem a ver com não desanimar na fé. Entende? Jesus diz, tenho bom ânimo porque eu venci, eu conquistei, eu levei a vitória, eu saí vitorioso. Isso tem a ver com cristãos que permanecem firmes na sua fé, diante do poder de seus inimigos, ou de tentações ou perseguições. Vencer do ponto de vista cristão tem a ver com permanecer firme diante de todos os obstáculos que o mundo nos propor. Pastor, você está repetindo muito isso, mas é para enfatizar mesmo, irmão. É para tentar desconstruir algo que está sendo colocado, que já foi colocado na cabeça de muitos cristãos. De que a vitória do cristão está relacionada a você ter vitória sobre um problema seu. Tem a ver com você ter vitória sobre uma enfermidade. Tem a ver com você ter vitória sobre um problema econômico e prosperar. Sabe, eu conheço muita gente por quem nós já oramos e o Senhor deu saúde. Eu conheço muita gente por quem já oramos, o Senhor abriu portas tremendas. Mas que apesar do Senhor ter dado saúde, ter dado portas tremendas, eles não permaneceram firmes na fé. E talvez tenham recebido a sua recompensa aqui nessa terra, como a saúde e o dinheiro. Mas perderam no porvir a vida eterna. E se perdeu no porvir a vida eterna, automaticamente se apossou da morte eterna. Então, a ideia é de que você entenda que a vitória da qual o texto está falando é justamente aquela que nos mantém de pé diante do Senhor. Então olha para Jesus. Estava difícil para ele. Não foi fácil para ele ir para a cruz. Chegou o momento em que ele chegou a dizer, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo no seu clamor, na sua oração? Pai, está difícil, está doendo. Está mais pesado do que eu pensava. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus, irmão? Senão que mantenhamos o vínculo da fé, senão a de nos mantermos firmes nele e com ele para a glória dele. Jesus sabia que havia cruz seria difícil, sabia também que a vida de seus discípulos não seria fácil, seria cheia de contratempos, de prisões, de perseguições, de tentações. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu compreendo que Jesus está preparando os seus discípulos para a lida, para as lutas. Porque todos eles, sem exceção, sofreram perseguições. A grande maioria morreu martirizado. E os discípulos dos discípulos sofreram de modo igual. Por que será que conosco tem de ser diferente? E olha que o sofrimento que sobrevém a nós é muito inferior a todos aqueles. E é claro, irmãos, que eu não estou dizendo para você que Deus não está preocupado comigo, contigo, que Deus não está olhando para nós, que Deus vai deixar a gente entregue. Não estou dizendo isso, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, entende? Nós temos que aguardar, nós temos que esperar, com fé, com paciência, como diz a palavra, né? Clamando, mas com paciência, até o dia que Ele decidir vir.
e nos atender ou entrar na nossa demanda e nos ajudar. Mas, se Ele não quiser nos ajudar em algumas demandas, isso não pode mudar a minha fé ou a minha relação com Ele. Logo, Ele que já fez tantas coisas, é como um filho ingrato, que o pai faz de tudo e quando o pai nega um pedido, ele fala: você não me ama. Não, Ele nos ama. Mas essas situações não podem nos impedir de permanecer nele, de manter o vínculo com Ele. Ele sabia dos desafios de todos os seus discípulos, mas Ele sabia também, meu irmão, dos desafios que eu e você enfrentaríamos. Ele sabia dessa situação que tanto te aflige. Mas Ele não nos deixou enganados. Repito, no mundo envolto de pessoas complicadas, de corruptos, de doenças, de ganância, nesse mundo tenebroso, nós, discípulos de Jesus, teríamos muitas aflições, seríamos também prensados, e para resistir a tudo isso, coragem, força, fé renovada, bom ânimo, porque o mundo não tem poder sobre nós, porque na cruz Ele venceu o mundo, e apenas Ele. Ele morreu, mas não desistiu do propósito, pelo contrário, alcançou o propósito com louvor. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, coragem, porque eu venci. Ele não fala que Ele venceu o mundo, Ele diz que venceu. Entende? Ele venceu. E o que Ele conquista para nós, enquanto vencedor, diante de tudo aquilo que Ele sofreu, é justamente morada. É justamente a possibilidade de uma eternidade com Ele. Tenham coragem, mantenham-se firmes, a fim de que a gente possa desfrutar daquilo para o qual Cristo nos conquistou. Ele morreu, mas não desistiu, Ele alcançou o seu propósito com louvor. Então não desista de Jesus, agarre-se a Ele, seja um vencedor como Jesus. Ainda sofrendo, ainda que esteja difícil, se agarre a Ele, pois a minha e a sua vitória, de fato, já está garantida por Cristo. E nós iremos tomar posse dela após esse mundo vil e já está condenado. Entende? Então, eu concluo dizendo para você que Jesus se importa. Jesus se importa com você. Ele já moveu em meu e seu favor. E aqui no texto que a gente leu, Ele informa aos seus discípulos essas verdades. Olha o que Ele diz, eu repito: para que tenhamos paz nele. Não é para que tenhamos paz do mundo. Não é para que tenhamos uma vida maravilhosa aqui, essa palavra. Versículo 33 de João, capítulo 16. Para que tenhamos paz nele, mesmo diante das aflições. No mundo tereis aflições, mas tenham coragem, mantenham-se firmes em mim, diz Ele. Pois eu venci o mundo, o sofrimento, as adversidades não subsistirão para sempre. Eu venci tudo isso, disse Jesus. E aí, eu não imagino a intensidade do seu problema e não sei se ele será solucionado hoje. Eu nem sei se esse problema será resolvido, irmãos. Entende? Muito fácil eu chegar para você e falar assim: fica tranquilo que Deus vai lá e vai mover. Se Deus mover, glória para eu. E se Ele não mover? Aí não foi Deus, né, irmão? Aí Deus não falou. Então, eu creio que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser.
mas a vontade dele é desconhecida dos homens. Nós não sabemos a totalidade da sua vontade. Por isso, independente do que acontecer, fique firme com o Senhor. Descanse em Deus, se esconda nele. Quando o mundo passar, né, e ele vai passar, o Senhor vai lá continuar subsistindo para sempre. Ele venceu porque enfrentou tudo o que você pode imaginar. E venceu para fazer de mim e de você vencedor. E não vencedor ensinado pelo humanismo. Não. Vencedor é esse que se mantém de pé. É o que Paulo diz, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É aquilo que se repete em Apocalipse, ao que vencer. E nós já falamos aqui na nossa igreja uma vez sobre as cartas às igrejas, e a gente viu que o contexto daquelas cartas são contextos terríveis. Quando Roma está pondo o povo de Deus sob pressão, a igreja está longe de ser a igreja de Constantino. É um tempo difícil quando o anjo manda a carta para as igrejas. Quando ele diz ao que vencer, ele está dizendo àqueles que não se envolverem com o sistema do mundo, aqueles que não negociarem com o mundo, é aqueles que manterem a sua fé bem firmada no Senhor, apesar dos pesares. Ao que vencer, ceará com ele, entrará na cidade, receberá uma coroa, receberá uma recompensa. Então que eu e você possamos nos manter de pé, firmes, mesmo diante de tudo isso que a gente tem visto por aí. Deus, eu repito, Ele cuida de nós. Deus, Ele faz coisas tremendas. Deus, Ele nos abençoa com toda a sorte de bênção mesmo, irmãos. Ele cuida da gente. Mas, mesmo assim, nós temos de enfrentar situações difíceis. E a palavra do Senhor para o seu coração é essa: tenha coragem, bom ânimo, enfrente o que tiver de enfrentar na força do poder de Deus. Amém? Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre, Pai. Minha oração é para que o Senhor possa nos fortalecer, nos mantenha de pé, Pai, mesmo diante das dificuldades. Nos dê graça, Pai. Não deixa que venhamos desistir, Pai. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que não entenda o teu caminho, eu confio.
porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, na sua presença, pela oportunidade de falar contigo em oração e de cantar ao Senhor. Aleluia. Como é bom cantar ao Senhor. Obrigado pela sua palavra. Nos ajude a viver essa palavra, Pai. Nos ajude a vivermos essa palavra, Pai. Nos mantermos de fé, de pé, mesmo diante das dificuldades. Nos enche de ousadia, de disposição, de coragem, Pai, para rompermos aquilo que nos afronta o tempo todo. E que todas as situações, Pai, que nós temos enfrentado, não venha mexer com a nossa fé. Pelo contrário, Pai, que a nossa fé possa aumentar dia após dia. Fortaleça a fé desse irmão, dessa irmã que está conosco nessa noite, nos ouvindo, Pai. Que eles possam entender que aquilo que nos importa, na verdade, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que o Senhor nos oferece, em nome de Jesus. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar a música, você? Pega ali. Deus cuida de mim. Você sabe a letra? Você tá ligado? Sou. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a nossa vida. E que o cuidado dele esteja sobre nós, especialmente nos revelando quem é Ele e quanto Ele está perto de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que você possa ver Deus nesse momento que você está passando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingão, se Deus quiser, nós estaremos diante dele, né? Não sei se só na transmissão ou só na presença, né? Presencial, não sei não, mas que diante dele a gente vai estar, essa é uma realidade, né? Amém. Deus abençoe todos os irmãos aí que estão conosco em nome de Jesus. Ok? Obrigado, Filipão. Tomar seu café agora.